Sejam muito bem-vindos. Nós falamos aqui do canal Fala a tua visão. Quase que combinou, né? Quase que deu certo. Se a gente combina, dá errado, mas como a gente não combinou, deu errado também. E hoje nós temos um tema interessante. Qual é o tema de hoje, Samuel? Então o tema é muito simples. Jesus veio para todos, ou melhor, Jesus veio salvar a todos? Mas responde aí, ele veio para todos, na tua visão? Só responde, meu pessoal quer saber. Só para... Porque tem gente que já assiste a primeira leva do vídeo ali e já quer ir para outra. Então, veio para todos? Jesus já responde. Jesus veio para todos. Tá bom? Sim. Tá bom, então beleza. Ele já acha que Jesus veio para todos. Eu também. Pô, concordamos. Também. Muito obrigado. Você A gente já pode encerrar o vídeo, tá tudo... Não, ainda não. Na verdade, Jesus sim, óbvio que ele veio para todos, porém com o que acredito que ele não entende dessa forma, Príncipe não entende dessa forma, mas no decorrer do vídeo eu espero que ele concorde com essa ideia. Eu espero, não significa que ele vai concordar e nem que você vai concordar. Mas que há uma especificidade. Caraca! Palavra bonita, rapaz. não sabe nem usar. Aprendeu ontem e já quer usar no vídeo. Há uma questão específica para o cumprimento do Filho de Deus que foi enviado para a gente, né? Então tem algo um pouco mais específico e vai estar relacionado à vinda dele diretamente e exclusivamente ao povo de Israel, ao povo judeu. Então, antes que a salvação atinja nós, considerados, né, na linguagem da Bíblia como gentios, o plano inicial foi, claro, a salvação sendo enviada direto à casa de Israel, e a gente consegue abordar isso utilizando a própria Bíblia. Tá? Então, na minha opinião, também, sim, óbvio, Jesus veio para todos, porém com uma missão exclusiva ao povo de Israel. Tudo bem. Dito isso, eu vou fazer uma pergunta apenas, que eu já tive essa resposta, eu quero ver se você mantém essa resposta da nossa conversa anterior. Uma pergunta simples. Se os judeus da época, em concordância de povo geral, concordassem, esse é o Messias, Jesus é o Messias, os gentios teriam direito à salvação, sim ou não? Sim. 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 Então a salvação se estenderia aos gentios. Se estenderia. Excelente. Ele quebrou a cara, porque ele achou que eu fosse dizer o contrário. Não, mas assim, dentro dessa explanação, eu tendo a concordar com você. Óbvio que a gente tem que aprofundar mais as palavras aí, né, o raciocínio, mas eu tendo a concordar com você. Jesus, numa profecia judia, né, ali do povo, Jesus nasce no meio do povo e a primeira coisa que ele faz é pregar ao povo dele, né? Não só, então, mas é justamente isso. Quando eu digo que ele veio para uma missão específica, é justamente pelo fato de que há profecias. A gente pode, por exemplo, daqui eu até separei, no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, diz assim, E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é uma das profecias que está relacionada no livro de Miqueias. E em complemento com Mateus capítulo 15, no versículo, deixa eu ver aqui, 24. E ele respondendo disse, ele quem? Aqui é Jesus falando, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o próprio Jesus fala que
a missão dele inicial, o propósito inicial, foi sim salvar, resgatar as ovelhas perdidas, que seriam de fato o povo judeu. Então era profético isso. Então não tem como discordar que a missão inicial de Cristo era para o povo de Israel. Não, em nenhum momento aí você leu uma profecia. Não, isso aqui em Miqueias é uma profecia. Aqui. De novo. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá. E saiu. Então, é isso. Ela foi cumprida e em nenhum momento ela diz: você vai ser rei e vai governar e vai salvar somente os judeus, os seus. Ela só diz que ali naquele povo, na tribo de Judá, que existiam várias tribos do povo judeu, da tribo de Judá, daquele povo, da linhagem de Davi, iria nascer o Messias. E nasceu. E ele nasceu dali e pregou a todos, não somente a tribo de Judá, pregou a todos os judeus e aos gentios. Antes até da história de Jesus, a gente pode pegar Jonas. Deus dá uma missão a Jonas e fala assim: Jonas, vai a Nínive, vai àquela cidade. E Jonas não queria pregar a pessoas que não eram, que não eram do seu povo. E ele reclama a Deus, né? Não, aquele povo não, é incrédulo, são um outro pessoal, não é o meu pessoal. Eu quero pregar para o meu pessoal, quero falar de você para o meu pessoal. E Deus fala ali para ele assim: mas como eu não vou olhar para uma cidade tão grande, de tantas mil pessoas, e Deus fala assim: vai. Aí acontece tudo que a gente sabe na história de Jonas e Deus manda. Então ali, antes, já estava exposto que a mensagem divina não era para o povo, era para todos. Houve uma separação de gentios e judeus por conta do povo judeu, que eles ainda são um povo meio fechado hoje. Então houve essa separação. Isso é cultural, a gente não tem como tirar isso do povo. Mas a palavra divina, ela não tem fronteira. Ela foi para todo. Agora, é óbvio, ele tinha que nascer em algum lugar. É certo, e claro, o povo judeu, os israelitas abençoados por Deus, óbvio. Eles foram um povo ali que deram vida, né, ao nosso Deus encarnado, Jesus. Mas se você não concorda, então vai uma pergunta: por qual motivo ele se nega em executar, por exemplo, a cura ao pedido da mulher cananeia? Então, foi esse segundo texto que você leu, que ele fala isso. É um rebate negativo ali. Sim, ali para mim, na interpretação se torna claro. Né? Eu acredito que você vai discordar, e faz parte. Mas para mim é claro. Ele já entendia e já sabia que culturalmente o povo judeu, tanto os seus discípulos, os 12, já carregavam essa separação dentro de si. Eles viviam em guerra constante com os outros povos. Deus faz o povo se manter vivo através de guerras. Então isso estava entranhado nas pessoas. E quando Jesus fala para ela: não tenho que... minha palavra não é só para os judeus, eu enxergo isso como ele falando de forma irônica aos seus, não a ela. Há uma linha que diz que mas Jesus só estava testando a fé dela, né? Tipo... Eu acho que pode ser isso também, mas para mim ele estava querendo mandar uma mensagem maior aos discípulos. Mas a palavra dele, concorda que foi bem dura para ela? Tipo, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Para mim foi uma frase. Não foi receber aquilo ela também é difícil. Mas para mim foi uma frase dada aos seus, não somente a ela. Não, foi dada para ela ali, no caso. Sim, especificamente porque ela era ela. Mas o ensinamento foi aos discípulos. Foi aos discípulos. A salvação não é específica sua, não é do nosso povo.
Tá vendo aqui? Se outro povo crê, ele também vai ser salvo. Ele também vai ser salvo. Eu não vim somente para os judeus. Se outro povo crê, também vai ser salvo. E aí ele já começa a quebrar cultura, já começa a quebrar certos preconceitos que existiam na época. Eu vou entender, então, o que você está dizendo é que o que fez, por exemplo, no caso, vou dizer a salvação ou cura, a mulher cananeia só conseguiu receber o que ela foi buscar porque ela teve fé. Sim. O que, então, a gente pode chegar à conclusão de que para ser salvo por meio de Jesus, sem ser judeu, a princípio você precisa ouvir a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, ao ouvir a palavra, você crê, e aí você executa a fé e você conquista em seguida a salvação. Será que na verdade, nesse caso, a gente está falando de uma cura específica, né? Sim, não mas ali... salvação em si, mas a gente pode carregar... É que ele abriu ali um preceito para que ela também consiga. Se ela conseguiu a cura de Jesus, por qual motivo ele não salvaria? Justamente. Para mim é isso. Então é isso. Então eu vou entender dessa forma. Na verdade, eu já entendi, eu só estava querendo te instigar um pouquinho. Porque de fato a salvação, ela alcançou outros povos. Não é assim... A própria Bíblia relata que Deus ele amou o mundo, e esse versículo é tão conhecido que não tem como negar. Né? Se pegar no original a palavra mundo, né, de fato, ela há quem diga que aquele mundo, né, tem pessoas que falam que não é o mundo do planeta Terra, é o mundo que a gente vive, mas um povo específico, um pequeno... Igual a gente fala, e aí, todo mundo chegou hoje? Né? E tá todo mundo aí? Não é que está todo o universo aqui, mas um grupo específico. Então há quem diga que porque Deus amou o mundo de tal maneira, então pega esse mundo para dizer que aquele mundo só era o mundo dos judeus. Tem pessoas que defendem essa linha. Mas de fato, Deus amou o mundo, o universo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, a salvação ela é para todos? De fato, ela é para todos. Agora a gente vai para o nosso ponto principal aqui, que é o que o ChatGPT fala a respeito desse tema. Então, a gente vai fazer essa mesma pergunta para ele. O nosso ChatGPT, ele já é convertido. Então, ele já é convertido, tem algumas linhas nossas de pensamento. A gente vai ouvir o que ele fala. Então, vamos perguntar ao ChatGPT se a salvação, se Jesus veio para todos, né? Vamos lá, então coloca aí. Boa tarde, chat, tudo bem? À luz da Bíblia, pode nos dizer se Jesus veio para salvar a todos? É isso? É isso, né? É isso. Vamos ver o que ele fala aí. Eu vou deixar a leitura aí com você. Beleza. Ele foi respeitoso e falou, boa tarde, tudo bem? Sim, e você? Essa é uma excelente pergunta. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Vamos analisar a questão com base nas Escrituras. Jesus veio para salvar a todos? À luz da Bíblia, sim. Jesus veio para oferecer salvação a toda a humanidade, mas essa salvação é efetiva apenas para aqueles que creem. Versículos que mostram que Jesus veio para todos. João 3,16, 1 Timóteo, 1 João, Hebreus. Esses textos deixam claro que a morte e a missão de Jesus têm alcance universal. Ele veio com a intenção de salvar a todos. Você em casa, depois, se você quiser ler os textos, dá um pause aí. Lê apenas um texto que seja interessante, só para ratificar a ideia dele. Beleza. João 3,16 é muito conhecido, eu vou ler 1 João 2,2.
ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Caraca, essa é... Maneiro. É porque assim, na verdade, há quem... Tem gente, provavelmente, que vai estar assistindo esse vídeo e não sabe o que seria a propiciação. Porque antigamente os judeus, eles sacrificavam, né, animais e ofereciam ali em holocausto para que os pecados... Não é que os pecados fossem excluídos, né? Ou... Posso até dizer que perdoados, na verdade eram encobertos. A ideia é que o pecado ele ficasse oculto ali por um período. E é por conta disso que a todo momento eles tinham que ficar fazendo. Periodicamente eles tinham que trazer os seus animais e sacrificarem, porque o pecado em si ele não acabava. E não havia, inclusive, a possibilidade também do homem ter o livre acesso, né, ao Pai. Então Jesus ele veio justamente para isso, para que isso daí se rompesse, se findasse. Então, como sacrifício vivo, né, ele veio, e essa é a questão da propiciação, né? Ele, Cristo, pelo sacrifício dele, fomos sarados, fomos curados, e por meio tão somente dele é que temos acesso direto ao Pai, a pedido de perdão, de salvação e tudo mais. Então, essa é a ideia. Muito boa explanação, doutor. Muito boa explanação. Mas a salvação é condicional. O chat está falando aqui. Eita. Embora Jesus tenha vindo para todos, a salvação é recebida mediante a fé. Aí ele fala, João 3,18, Efésios 2,8, Atos 16,31. Vou ler o Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, salvação também é dom de Deus. Muito interessante. Conclusão. Jesus veio para salvar a todos, conforme o plano de Deus para a humanidade. Contudo, somente os que creem nele e o recebem como Salvador são de fato salvos. A oferta universal, mas a aceitação, pessoal. Bom, então a gente já entende, né, que de fato Cristo veio para todos, né? Veio para salvar a todos. Uma grande prova disso é que um ladrão, no último momento, foi salvo. Ele não precisou cumprir quase que nada, né, do que a gente precisa em vida hoje, em liberdade, cumprir, né? A viver em sociedade, o que é muito difícil, amar uma pessoa tão, às vezes, chata. É brincadeira com furo de verdade. O ladrão, ele simplesmente, ele olha para aquele homem, né, e vendo que não está sendo feito justiça, entre aspas, porque aquilo era plano de salvação, né? Aos nossos olhos, obviamente que não. Cristo não merecia aquilo, claro que não, mas era plano, né? Então não tem como negar. Então aquele ladrão, ele simplesmente, ele reconheceu, ele creu em Jesus naquele último momento, né? E ele recebeu a salvação. Bom, é importante também deixar claro que esse vídeo sirva para isso também. Não deixe para a última hora. Nunca. A salvação é algo que você pode perder tudo, né? A Bíblia fala que se um olho teu te faz pecar, te leva para o inferno, é melhor tu arrancar ele para que você chegue com um olho só no céu, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa guardar, é a salvação. Então, é importante que a gente tome uma decisão o mais rápido possível, reconhecendo Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. E a gente não tem como fugir, é importante a gente fugir, mas não dá para fugir de um tema que é bem perigoso, né? Alguns dizem até que é uma armadilha. A gente nunca se esbarrar na ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, na ideia de que você, se sentindo salvo, você passe a fazer tudo aquilo que Eu acho que esse tema é um tema para um vídeo só. Então, é por isso que eu não vou entrar nele. É só para... Como a gente está falando de salvação, só não entende. Jesus Cristo veio para todos. Ok, veio para mim, eu aceitei e agora estou salvo. Então, o vídeo é esse.
Muito bom, gostei. Podia ter ficado mais picante. Não, porque chegamos à conclusão de que quase a mesma ideia, né? Não, acho que foi a mesma ideia. Foi bom. Foi a mesma ideia. Muito bom. Pô, achei que ia pegar fogo de verdade. Foi esse vídeo. Agora a gente vai. Vai duelar. Vai ser jab pra cá, cruzado do outro lado. Se estrepou. Corrida. Arregou, mas tranquilo. Gente, curte aí, segue, compartilha o vídeo. Por favor. Um abraço. Valeu.